Opa! Primeiramente eu quero te dar parabéns por ter chegado até aqui. Parabéns por ter completado esse desafio, parabéns pelo comprometimento. Você já deu o primeiro passo em direção à sua fluência. E antes de eu te dar mais detalhes sobre como funciona o desafio, eu quero te contar sobre 3 experiências que eu tive durante o tempo que eu morei na Alemanha. Então, como eu já falei várias vezes, eu morei durante 1 ano na Alemanha. E nos 6 primeiros meses que eu passei lá, eu tive bastante dificuldade para me adaptar à nova língua que eu estava aprendendo. Então os 6 primeiros meses foram bem difíceis para mim, e depois disso eu me liguei em algumas coisas que eu estava fazendo de errado e mudei um pouco da metodologia, dos métodos que eu estava usando para aprender. Depois disso eu vi um resultado bem bom, e depois desses 6 primeiros meses eu comecei a ver um progresso no meu aprendizado. Então eu quero falar sobre 3 histórias, 3 experiências que eu passei que foram muito marcantes para mim. A primeira experiência foi quando eu estava numa viagem. Eu fui para a cidade de Hamburgo, que fica no norte da Alemanha. Fui com alguns amigos lá e a gente teve a oportunidade de conhecer um casal de idosos que eles viveram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então para mim foi uma experiência muito marcante aquilo, porque eu pude conversar com eles, eu pude fazer algumas perguntas sobre como foi viver na Alemanha durante aquele período, como que eles sentiam, o que estava passando na cabeça, quais as emoções que eles sentiam e o que eles estavam pensando, né, enquanto estava tudo aquilo ali acontecendo ao redor, se eles sabiam, se eles não sabiam. Então foi muito impactante para mim poder conversar com pessoas que estavam presenciando aquilo. E isso só foi possível porque eu sabia falar alemão. Eu tinha aprendido o suficiente para pelo menos conseguir conversar e manter uma conversa com eles na língua. A gente não tinha nenhuma outra língua em comum, só o alemão. E aquilo só foi possível porque eu já tinha uma certa fluência, ou pelo menos conseguia entender e conversar, né, comunicar o que eu estava querendo em alemão. Essa foi a primeira experiência. A segunda foi numa viagem que eu fui também para uma ilha que fica no norte da Alemanha. E essa viagem pra mim foi muito marcante. Eu fui sozinho pra lá e eu fui pegando carona. Hitchhiking, né, a gente chama em inglês. Eu fui pegando carona até essa ilha. Fica 800 km da cidade que eu tava. Então foi muito legal. Conheci muita gente diferente, muita gente muito louca, assim. Gente assim, ó, de vários lugares diferentes, pessoas assim com personalidades totalmente diferentes. Então foi uma baita experiência pra mim e tudo ficou muito mais fácil quando eu sabia falar alemão, né, pra me comunicar e pra me virar num lugar que eu nunca tinha ido antes, nem sabia direito onde é que eu tava algumas vezes, né. E a terceira experiência foi no meu último dia lá na Alemanha. O pessoal da empresa que eu estava trabalhando, eles fizeram uma pequena festinha de despedida para mim e eu pude fazer um pequeno discurso totalmente em alemão, agradecendo as pessoas que estavam ali, as pessoas que me ajudaram naquele tempo, naquele ano, né, que me receberam ali nas suas casas, nas suas vidas, assim, né. Então para mim foi muito especial aquilo. Eu cheguei sem falar nada de alemão lá e 1 ano depois eu estava fazendo um discurso agradecendo o pessoal em alemão. Então aquilo ali pra mim foi muito impactante. E tudo isso só aconteceu, essas 3 experiências, porque eu quis sair da minha zona de conforto e dar um passo em direção à fluência. Então eu me comprometi em realmente estar aprendendo aquela língua. E agora você está tendo a mesma oportunidade aqui que eu tive. Você está tendo a oportunidade de se comprometer nos próximos 6 meses de estar estudando inglês e de estar dando esse passo em direção à fluência, tá se comprometendo realmente. Como eu já falei algumas vezes, já deve ter ouvido falar, o que a gente precisa para aprender inglês é dedicação e comprometimento. Então se você se comprometer e se dedicar, que quer passar esses 6 meses aprendendo inglês, tenho certeza que você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Eu não gosto de prometer fluência nenhuma fluência em inglês em 6 meses, eu não prometo isso. Eu sei que isso aí não acontece com todo mundo, mas se você se comprometer de verdade e for dedicado o suficiente, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos no tempo que você colocar para isso. É isso que é necessário para a gente aprender inglês. Mas indo para a parte mais prática do desafio, como que ele vai funcionar? Ele é bem parecido com o que você estava recebendo agora nesses últimos dias também. E você vai receber 3 vezes por semana, na segunda, quarta e sexta, um desafio que é parecido com aquele que estava recebendo, um conteúdo em formato de áudio, de vídeo, às vezes, eu falando algumas coisas, e um desafio que você vai ter a oportunidade de estar colocando em prática. E aí você pode responder esse desafio, geralmente uma pergunta polêmica, né? Você sabe o tipo de pergunta que eu gosto de fazer. Então você vai responder isso e tem a oportunidade de responder falando, né? Mandando um áudio ou escrevendo. Depois que você responde, eu vou dar um feedback sobre aquela sua resposta. Então se eu vi alguma coisa errada, ou na sua pronúncia, né? Se quer praticar a pronúncia, pode mandar também. Se eu vi alguma coisa que foi um pouco diferente, assim, que poderia mudar, eu vou dar esse feedback todo pra ti. Então você responde, eu dou o feedback. 3 vezes por semana isso acontece. O que mais que faz parte desse Premium? Todos os alunos Premium, eles têm a opção de estar participando do nosso grupo só desses alunos Premiums.
E nesse grupo, a gente tem a oportunidade de estar colocando em prática o inglês, conversando um com o outro. A gente tem a oportunidade de estar conhecendo outras pessoas que estão também aprendendo e que estão dispostos a colocar em prática o inglês pelo Skype ou mandando áudio, né? Tem vários alunos que já estão fazendo, que eles se conheceram e ficam conversando um com o outro, ou marcam de conversar pelo Skype. A gente coloca ali os horários que tem disponível e tu manda ali se tu pode naquele horário ou não e fica marcando conversa. Então esse grupo é só dos alunos premium. A gente fica também, cada semana tem um episódio da semana, que a gente fica assistindo um episódio de uma série juntos. Então durante aquela semana tem um tal episódio que a gente está assistindo, e aí naquele grupo ali a gente comenta também sobre o que a gente viu e entendeu de palavras novas, o que a gente entendeu daquele episódio, o que a gente gostou, o que não gostou. Então o pessoal interage bastante e tem esse grupo para estar colocando em prática essa parte também da língua, né? Em algum momento da semana eu também mando algumas dicas do que eu tenho aprendido sobre o aprendizado de línguas, coisas que eu tenho visto que é novo, que está chegando aí, que vai auxiliar você a estar aprendendo de uma maneira mais eficaz. Então dicas de como aprender melhor, dica de programas, de aplicativos que você pode usar para estar aprendendo inglês de uma maneira mais eficaz. Então durante a semana eu mando algumas dessas dicas para você estar aprendendo de maneira mais eficaz. A gente começou o desafio com uma turma no começo de setembro. E eu mandei uma pergunta para eles, para alguns deles, assim, o que vocês estão achando, como que está sendo o aprendizado até aqui, já notou alguma diferença, para dar um feedback, né, para eu ver como é que estava sendo esse processo para eles. E o Pedro, um desses alunos, ele me respondeu isso aqui, dá uma olhada. Antes de começar a seguir esse método pelo WhatsApp, eu nunca havia produzido nenhum texto sobre qualquer assunto que não fosse a minha rotina diária. Hoje, meu vocabulário aumentou consideravelmente e eu sou capaz de abordar superficialmente qualquer assunto e dar minha opinião sobre ele. Além de que a rotina de ouvir seus áudios e às vezes assistir os vídeos sugeridos, além de Friends, que tento assistir ao menos uma vez por dia durante a semana, tem melhorado muito minha capacidade de entender e até de falar, pois geralmente tento reproduzir pequenas partes. Por fim, estou muito satisfeito com o meu progresso e acredito que estou só no início. Isso faz um mês, não faz nem um mês na verdade que ele está fazendo o desafio e já viu todo esse progresso. Ok, mas você deve estar se perguntando sobre o pagamento. Quanto que eu vou ter que pagar, quanto que eu vou ter que desembolsar para fazer parte disso, né? E você deve ter visto, já que eu não sou muito fã das escolas de inglês tradicionais, né? Principalmente as que a gente tem aqui no Brasil. E são por alguns motivos, assim. Um deles é do tempo necessário. Eles falam que a gente precisa de 5, 6 anos, às vezes, para conseguir chegar à fluência, né? E eu acho que isso não é verdade. Outro é por causa do investimento. Muitas escolas, a média ali de valor que tu vai desembolsar por mês para estar pagando para essas escolas para chegar à fluência em inglês é de 300, 400, algumas chegam a 500 ou até mais reais por mês que tu vai ter que pagar. E o outro é que você não investe muito tempo para isso. Então nessas escolas tu paga todo esse valor para ter 1h30, 2, no máximo 3 horas de aula por semana. Então eu queria resolver todos esses problemas quando eu criei esse meu curso do Desafio Premium, ok? Então o desafio ele tem a duração de 6 meses, não é algo muito comprido, é coisa que a gente consegue planejar ali e colocar as metas para daqui a 6 meses. Então tem essa duração de 6 meses. O valor é uma fração mínima desses valores abusivos, né, dessas escolas tradicionais. Então o valor não vai chegar a nem R$40 por mês, que você vai ter que desembolsar, é menos do que isso. E o tempo, você está recebendo conteúdo quase que diariamente. Então você tem conteúdo, se você tiver tempo para estar investindo no inglês, você vai ter conteúdo para estar estudando e para estar colocando em prática quase todo dia. Então o valor dos 6 meses ele fica R$220 e o pagamento pode ser feito pelo PagSeguro, que é um dos lugares mais confiáveis, né, mais seguros que a gente pode fazer essas transações online. Então, como você pode ver, eu não estava mentindo, o valor é bem baixo mesmo, por menos de R$40 por mês você tem acesso a todo esse conteúdo que você vai receber e ainda esse acompanhamento pessoal, personalizado, né, que você vai ter comigo. Então é um investimento que você vai estar fazendo. Imagina o que você pode estar fazendo daqui a 6 meses com o seu inglês bem melhor do que está agora. Você pode estar fazendo aquela entrevista totalmente em inglês, pode estar fazendo aquela viagem e não precisar de nenhum tradutor nem nada. Então imagina aí o que você pode estar fazendo daqui a 6 meses se você fosse fluente em inglês ou pelo menos estivesse bem mais avançado nessa caminhada. É isso que eu tenho de informação para dar para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo WhatsApp ou qualquer meio de contato que achar aí. A gente se entra em contato e qualquer dúvida eu estou aqui, ok? See ya!